Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, A Terceira Mensagem. Hoje eu quero meditar com vocês sobre um texto bem conhecido. Está em Mateus 26, dos versos 69 a 75. Fala de quando Pedro negou a Jesus. Mas antes de passarmos para o nosso vídeo, eu quero convidar você, se você ainda não nos segue no nosso canal, segue lá, entendeu? E curte, compartilhe, comente, né? Dê lá a sua opinião sobre aquilo que nós estamos falando. Sem muitas delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Nosso assunto de hoje. No capítulo 26 de Mateus, dos versos 69 até o 75, nos traz a seguinte história. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhes disse: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Deve ser muito difícil, né, passar pelo que Pedro passou aqui. Muitas vezes, quando nós lemos esse texto, o que você pensa quando você lê esse texto e vê Pedro negando a Jesus dessa forma? É estranho, né? Um amigo de Jesus, alguém que estava com ele o tempo todo, negá-lo dessa forma, não é? Mas quando você olha para dentro de si mesmo, será que nós não fazemos as mesmas coisas hoje? Será que nós não negamos a Cristo na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, no nosso comportamento como cristãos? Lembre-se que um dos mandamentos diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muitas pessoas pensam que tomar o nome de Deus em vão é falar em nome de Deus numa brincadeira, numa piada. Isso também é tomar o nome de Deus em vão. Mas verdadeiramente, de uma forma mais profunda, tomar o nome de Deus em vão, negar a Cristo, assim como Pedro negou, é quando nós fazemos mau uso do nome de cristãos pela qual nós somos chamados. Se somos chamados de cristãos, somos seguidores de Cristo. E se nós desonramos o nome pela qual somos chamados, também estamos negando a Cristo, certo? E muitas vezes nós criticamos Pedro, não é verdade? Mas eu faço uma pergunta aqui. Onde estavam os outros discípulos quando Jesus estava sendo julgado, condenado e maltratado? Todos fugiram. Lá em Lucas, também conta sobre essa história de Pedro. Diz que Pedro seguia a Jesus de longe. Ele queria estar ali, ele queria ver o que ia acontecer com o seu amigo. Então eu vejo isso como um ponto positivo. Enquanto os outros fugiram, Pedro estava ali. É verdade que ele negou, mas Pedro estava lá. Essa é uma das lições que eu quero tirar para você e para mim nesse texto de hoje. Nós precisamos permanecer perto de Jesus. Mesmo que a gente falhe, nós precisamos estar ali, ao lado dele, porque nós somos pecadores e maus. Fatalmente, em algum momento nós vamos cair. Se nós cairmos longe de Jesus, nós não temos quem nos ajudar a levantar. Mas se nós cairmos ao lado dele, ele será o primeiro a estender a mão e nos erguer. Porque Cristo nos ama de tal forma que ele perdoa todos os nossos pecados. E ele também perdoa Pedro por havê-lo negado essas 3 vezes. Mas eu quero tirar algo um pouquinho além, eu quero ir um pouquinho além nesse texto. Tem algo aqui que me chama muito a atenção. Por 3 vezes, Pedro negou Jesus.
mas por 3 vezes antes dele negar, ele foi reconhecido como um dos que seguia Jesus, né? No verso 73, na terceira vez que eles perguntam para Pedro, eles dizem o seguinte: e logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: você verdadeiramente também é um deles, pois a tua fala te denuncia. Isso me chama muita atenção. Pedro, por ter havido andado com Jesus todo aquele tempo, facilmente as pessoas reconheceram que Pedro era um seguidor de Cristo. Agora, eu pergunto para você, essa pergunta eu fiz para mim, será que as pessoas, quando olham para mim, ver que eu sou um seguidor de Cristo? As minhas palavras me denunciam, o meu comportamento me denuncia, as coisas que eu vejo, as coisas que eu falo, a minha maneira de me comportar no meu dia a dia, no meu trabalho, lá na escola, mesmo nos momentos de recreação, ali onde você está em alguma forma de entretenimento, no seu dia a dia, as pessoas são capazes de reconhecê-lo como um seguidor de Cristo? É a pergunta que eu te faço. Queridos, se você não está sendo reconhecido como um seguidor de Cristo, assim como Pedro, mesmo naquele momento difícil, foi reconhecido como um servo de Deus, alguma coisa está errada. Você precisa mudar o seu comportamento. Muitas vezes nós negamos a Jesus todos os dias, diariamente, com a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, né? O que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós assistimos, tudo tem a ver com a nossa vida espiritual. Tudo isso mostra quem verdadeiramente somos. E eu vou terminar com essa pergunta: você verdadeiramente é reconhecido como um filho de Deus, como um servo de Cristo Jesus? Ou você é uma pessoa comum, como uma outra qualquer? Quando as pessoas olham para você, elas não veem nenhuma diferença das pessoas do mundo. Nós precisamos fazer a diferença. Nós fomos chamados por Cristo para sermos seus seguidores, aqueles que irão proclamar a sua breve volta. Se nós não estivermos fazendo assim, se as pessoas não olharem para nós e ver Cristo em nós, algo está muito errado. Há muitas pessoas sinceras lá fora que precisam saber que Jesus está voltando. E talvez a única Bíblia que elas vão ler, talvez a única Bíblia que essas pessoas vão ler, é a minha vida e a sua vida. Paulo disse uma vez: nós somos cartas lidas por todos. As pessoas estão prestando atenção na gente, queridos. Lembra? Pedro estava lá, no meio das pessoas, se misturou ali com as pessoas, né? E todo mundo prestou atenção em Pedro e o reconheceram como um servo de Cristo. Quando nós estivermos misturados lá no nosso trabalho, lá na nossa escola, lá no nosso dia a dia, seja onde quer que você esteja, numa viagem, as pessoas o reconhecem como um servo de Deus. Nós somos quem realmente somos quando estamos sozinhos. Muitas pessoas, quando estão longe dos irmãos, longe da família, longe do esposo, longe da esposa, longe dos pais, são pessoas, longe da igreja, são pessoas completamente diferentes. Estão longe de serem cristãos. Como você tem agido longe de Cristo? Lembre-se, caráter é fazer o que é certo quando ninguém está vendo. Isso é ser cristão. Quando ninguém está prestando atenção em você, quando ninguém está olhando para você, você continua sendo íntegro e reto. E quando você estiver no meio da multidão, misturado com as pessoas vão ver uma diferença na sua vida. É assim que acontece? Que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa derramar sobre você o Espírito Santo e que este mundo que está envolto em densas trevas espirituais possam reconhecê-lo, possam nos reconhecer
como servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Amém? E lembrando novamente, se inscreva lá no nosso canal, não deixe de curtir, de comentar, compartilhe lá também, interaja com a gente, que Deus possa abençoar a sua vida. Amém?